paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, caríssimos irmãos e irmãs, toda vez que vai chegando esta época de Halloween, as pessoas costumam fazer as perguntas, né? O cristão, ou mais especificamente o católico, pode participar ou não dessas festas. E, ao mesmo tempo, começam a surgir vários textos, várias postagens de pessoas justificando porque não tem nada a ver, que pode participar e tudo mais. Então, por isso eu resolvi gravar esse vídeo diante de algumas situações que eu vi, na verdade, diante de algumas justificativas para se participar do Halloween. Então, vamos lá. São Paulo ele vai nos falar nas Sagradas Escrituras aquela frase que a gente sempre cita, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Mas, se as cartas paulinas fossem escritas por muitos contemporâneos nossos, diriam assim: tudo me é permitido e tudo convém desde que a origem tenha sido cristã, porque não tem nada a ver assim, porque essas pessoas fazem errado, mas tem origem cristã. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos dias, muita gente tem postado que o Halloween teria tido uma origem cristã, né, que no início era uma coisa muito boa, uma coisa até catequética, uma coisa interessante, educativa para as crianças, e aí com o tempo ele foi tendo essa conotação, então não teria problema nenhum participar do Halloween, porque ele tem uma origem cristã. Só que o problema do Halloween não é a origem dele ser cristão, não. O problema dele é o que ele se tornou hoje, o que ele é hoje. Ainda mais que o Halloween ele não é uma festa, uma tradição brasileira, é algo que nós importamos, né? Principalmente dos Estados Unidos. Então, se na origem dela tinha um princípio cristão, e esse princípio foi aos poucos se pervertendo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, Halloween é a festa dos mortos, o dia das bruxas, a festejando-se a morte, os mortos, né, melhor dizendo. Nós copiamos não a origem cristã, o que se tem trazido para o Brasil é a concepção contemporânea do Halloween. Esse é que é o problema. Porque alguns estão dizendo, não, mas no início o Halloween nasceu, porque as pessoas iam de porta em porta pedindo doces e as crianças rezavam por uma alma do purgatório da pessoa que estava lá, daquela casa, né? Tudo bem, a origem foi essa, bacana. Só que o problema do Halloween hoje não é a origem dele, é o que o Halloween se tornou. Então, se você não sabe, dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, dia 2 de novembro é o dia de Finados, onde 1º de novembro se celebra Todos os Santos, todos aqueles que estão no céu. Dia 2 de novembro, a igreja celebra ali o dia de Finados, aquelas almas que estão no purgatório, onde a igreja se reúne para rezar por essas almas, para que elas possam logo alcançar a libertação das suas penas do purgatório, para chegar logo ao céu, né? Passar pela sua purificação do purgatório, para chegar ao céu. E então, aos poucos, o Dia das Bruxas, né, o Halloween, foi sendo uma festa dos mortos que estão no inferno, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A origem foi boa? Ok. Mas, no decorrer dos anos, foi se pervertendo isso. Então, a nossa cultura começou, a cultura ocidental, digamos assim, o Brasil importando isso agora, né, que era algo principalmente forte nos Estados Unidos, mas o Brasil começando a importar isso. Qual é o Halloween que a gente está importando? O lado do princípio, dos primórdios, ou agora de celebrar os mortos que estão no inferno, de celebrar as bruxas, as bruxarias? Então é algo que é complexo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é a mesma coisa do carnaval, tá? O carnaval, gente, tem uma origem cristã belíssima, né? É algo muito interessante a origem do carnaval, né? Uma das fontes que se conta ali da origem do carnaval é o quê? Sabe que hoje a igreja pede a abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano, né? Mas houve um tempo que era mais rígido, onde a quaresma inteira ficava-se sem comer carne. A quaresma inicia na quarta-feira de cinzas. E então, na terça-feira, se tinha em alguns lugares chamam de terça-feira gorda, se ali fazia a festa da carne, ou seja, os cristãos iam fazer a festa da carne, ou seja, iam comer a carne para se despedir da carne, digamos assim, porque iriam passar 40 dias sem comer carne. E aí surgiu o carnaval, essa festa da carne. A origem é boa, né? Uma confraternização entre as famílias, onde se comia a carne, né? Comia ali a picanha, o cupim, enfim, comia a carne ali de gado, de outros animais, enfim. Iam fazer ali a festa da carne mesmo, literalmente falando. Só que aos poucos a carne dos animais que se comia, né, que se festejava para fazer penitência nos dias seguintes,
foi se transformando na festa da carne no sentido pecaminoso, no sentido luxurioso da palavra, no sentido carnal, ou seja, festa da sexualidade depravada e tudo mais. Então, por exemplo, se a gente for olhar a origem, faz uma fantasia aqui, uma confraternização, não tem problema nenhum. Colocar uma máscara, eu não vou para o inferno porque eu colocar uma máscara. Só que o problema é, quando se fala de carnaval hoje, gente, você vai nas ruas, é a depravação total. Então, assim, o carnaval é bom porque a origem foi boa. Pô, a origem foi boa, mas o carnaval que é celebrado hoje, não sei na cidade de vocês, mas na minha cidade é depravação total. Quase que em todo lugar. Se tem um ou outro lugar que faz algo mais sadio, mais família, são raros, entendeu? Então, por que eu falo isso? Porque se nós formos olhar somente a origem das coisas, tudo é bom, igual o carnaval, igual as fontes que estão sendo trazidas agora do Halloween, mas o problema é o que essa festa se tornou. Né? O que essa festa se tornou? Se tornou tudo pagão. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Halloween é permitido, o carnaval é permitido, mas será que convém da maneira com que é feita? Né? Será que convém? E uma outra coisa, muitas pessoas citam, o próprio trecho onde São Paulo vai falar das carnes consagradas aos ídolos. Vocês sabem, naquele tempo, os açougues, né? As carnes que eram vendidas nos açougues, lá no Império Romano, todas elas praticamente eram oferecidas aos ídolos. Então começou a ter a grande discussão. O cristão pode comer dessas carnes consagradas aos ídolos ou não? São Paulo vai falar que tanto faz, cara. Porque ele vai falar que os ídolos não existem, que nós podemos comer as carnes lá, né? Ele contava naquele contexto, comer as carnes consagradas aos ídolos, que não tem problema nenhum. Né? Só que a gente tem que compreender o seguinte também, São Paulo, no final dessa passagem, ele vai falar, né, que se o fato dele comer carne for uma ocasião de queda para o irmão, ele nunca mais comeria carne na vida. Então a gente tem que compreender também nesse sentido. Tá? Às vezes, você é uma pessoa que está em estado de graça, você é uma pessoa de oração, você tem uma boa catequese, o festejar o Halloween para você na sua casa talvez não vai afetar em nada, é uma brincadeira realmente, assim, você tem uma catequese. Mas, para muita gente, pode ser uma ocasião de queda. E São Paulo falava das carnes consagradas aos ídolos nesse sentido. Às vezes, para você já tem a consciência da pessoa de Jesus Cristo, você sabe que os ídolos não existem, você sabe que maior é o poder de Deus, e ok, só que São Paulo fala, um outro irmão que abraçou a fé agora, ver você indo lá comer a carne dos ídolos, pode ser um escândalo e aquela pessoa pode começar a perder a fé. Então, aqui é o que eu quero chegar à reflexão para nós a respeito disso tudo. Beleza, né? É algo bem subjetivo realmente. Pode ou não pode? Depende da tua consciência. Só que o irmão que está lá começando na fé vai compreender isso? Ou será que para ele vai, celebrando o dia das bruxas, celebrando dos mortos, lá, e começa a adentrar em outras coisas. Pode ser uma ocasião de queda para muita gente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, até porque essa questão, como eu falei, não é algo próprio da nossa cultura aqui no Brasil. É algo que foi importado, né? E já veio importado com essa marca de ser o dia dos mortos no inferno, né? De ser o dia das bruxas realmente. Então a gente está começando a impregnar na nossa cultura aspectos muito de sombrio, de ocultismo, né? Algo que não é nem próprio nosso. Então, para muita gente pode ser uma ocasião de queda. Para muita gente pode ser uma ocasião de começar a se aprofundar em questões de ocultismo, né? de coisas mesmo do paganismo. Então, para uma família católica, tem catequese, talvez não afete tanto. Mas, gente, e outra coisa, às vezes as pessoas falam, essas bruxarias, essas coisas pegam ou não pegam? Gente, se a gente for analisando aqui um conjunto das poucas coisas que li, de exorcistas e tudo mais, a força de uma bruxaria, uma coisa, vai ter um poder muito pequeno ou quase nada, né? Claro, tudo dependendo da permissão de Deus, para uma pessoa que está em estado de graça, para uma pessoa de vida de oração, uma pessoa que comunga, uma pessoa que confessa frequentemente, uma pessoa que, enfim, tem a sua fé ali alimentada, mas essa é a realidade do povo brasileiro na sua totalidade? Não, não é. É um povo que é batizado, um povo que é batizado apenas e que vive a vida como se Deus não existisse, vive a vida em pecado, as pessoas estão em pecado, as pessoas muitas vezes não estão em estado de graça e vão se impregnando dessas coisas de ocultismo e tudo mais, que vai, enfim. E aí pode ter algum efeito negativo?
Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Lendo alguns exorcistas, alguns escritores vão falar nesse tipo, a chance é muito grande quando a pessoa não está em estado de graça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente fala, tal santo deram algum malefício para ele e não aconteceu nada. Mas claro, santo está lá em estado de graça. Mas nós vemos, por exemplo, em Santa Teresa de Ávila, ela contar de um padre em que, se eu não me engano, está no livro da vida isso, tá, gente? Ela conta desse padre que vivia uma vida desordenada. Ele era padre, mas ele tinha uma má fama, ele tinha uma mulher, enfim, ele era, entre aspas, casado, vivia de maneira desordenada, e ele começou a ter uma grande amizade para com Santa Teresa. Santa Teresa disse que ele então tira um cordão que ele tinha, não lembro se é uma figa, alguma coisa, e dá para Santa Teresa. Ele arranca e dá para Santa Teresa. Santa Teresa, salvo engano, joga no rio aquilo dali. E Santa Teresa disse que naquele cordão, enfim, existia um malefício para aquele padre. Ela até fala um pouquinho de maneira cética, né? Será que foi por isso ou não? Mas ela conta que a partir daquele dia que o padre arrancou aquilo, o padre caiu em si, abandonou aquela mulher e começou a viver uma vida virtuosa, e mais ou menos um ano depois ele morreu. E ela até atribui isso à graça de Nossa Senhora, pois ele faleceu em estado de graça no dia da Conceição, de Nossa Senhora da Conceição. Porque apesar da má vida dele, ele tinha uma devoção a Nossa Senhora da Conceição. Por que eu estou falando isso? Gente, era um padre, mas provavelmente por não estar em estado de graça, por ter algum apego a alguma coisa, o malefício lhe causou, de fato, um malefício, né? Aquele objeto consagrado ao mal lhe trouxe um malefício, né? Que foi algo ruim para a vida dele. Então, pessoalmente, eu, Anderson Carlos Bezerra, minha opinião, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Isso na minha opinião, né? Essa é a opinião de São Paulo. Mas minha opinião, para mim não convém, não interessa. Anderson, e não é uma questão de ter muita fé em Deus ou pouca fé em Deus, de achar que vai fazer. Cara, eu só acho que não convém. Eu acho que, infelizmente, num contexto cultural, as coisas cristãs estão meio que perdendo espaço. E eu fico até, de certa maneira, triste, surpreso, sei lá, ao ver os cristãos debater. Eu acho que isso aqui não devia nem estar sendo discutido. Tá? É algo... Porque, assim, os cristãos estão debatendo se a gente pode ou não praticar ou promover uma festa que, embora lá no passado, bem remoto, tenha tido uma origem cristã, hoje todo o seu aspecto está em volta de bruxaria, ocultismo, né? E celebração dos mortos no inferno. Talvez você não vá querer celebrar os mortos no inferno, mas é o contexto que está, tá? Hoje aí, na maioria das pessoas. Então, eu acho que nós deveríamos estar discutindo formas e maneiras de fazer com que os elementos cristãos voltem a aparecer na sociedade. Tá? Ao mesmo tempo em que nas repartições públicas já se discute tirar os símbolos cristãos, nós estamos vendo os cristãos querendo promover os símbolos, a cultura, as festas próprias do paganismo contemporâneo. Então isso é que eu acho perigoso. Então, finalizo com São Paulo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Diante da tua consciência, daquilo que você entende de fé católica, se você acha que vai afetar ou não a sua vida, a sua família, isso é algo próprio seu, né? Mas é um risco, é perigoso, né? Então, se eu passar correndo num posto de gasolina com a tocha acesa, pode ser que exploda alguma coisa lá ou não, mas há um risco, concorda comigo? Há um risco de explodir. Então, se você acha que celebrar esse tipo de coisa não vai te afetar em nada, é um risco que você assume e você assume as consequências também. Eu acho desnecessário, mas enfim, cada um cuida da sua vida, porque cada um vai apresentar a sua vida diante de Deus no tribunal. Que Nossa Senhora nos ajude a chegar ao bom porto da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, nosso socorro redentor e mãe, Mãe de misericórdia.